Olá, gente, boa noite. Essa live aqui é uma aula que eu me programei para dar hoje para vocês. Eu espero que seja uma aula bem frutífera, bem boa, bem produtiva, onde a gente vai falar sobre a SAI, o processo de enfermagem e a importância deles para a sua vida, para você que é enfermeiro, se tornar um enfermeiro procurado no mercado de trabalho. Porque esse é o grande desafio da enfermagem, do enfermeiro hoje, né? Ser um enfermeiro desejado pelo mercado, procurado pelo mercado. Nós sabemos que a enfermagem é uma profissão que está se descobrindo, está crescendo, está entendendo o seu papel, está começando a perceber que tem um valor de destaque, tem um lugar de destaque. E a gente precisa entender que enquanto nós não nos colocarmos nesse papel de conhecedores e detentores desse conhecimento de cuidado, a gente não vai conseguir o que a gente tanto almeja, né? Que é a valorização profissional. O objetivo dessa live é estar conversando com vocês, tirando dúvidas sobre SAI e processos de enfermagem. Eu já dou essa aula há muito tempo, ao vivo, né, palestrando, fazendo treinamentos, e é a primeira vez que eu vou fazer ela aqui online. Então, assim, quero a participação de vocês, quero a ajuda de vocês. Eu espero que todo mundo que entre na live, que vai entrar agora ou que vai assistir depois, eu espero que vocês coloquem nos comentários aí sugestões, tá ok? Porque eu tô querendo a participação de todo mundo nesse projeto novo que eu tô aprendendo agora, que é usar as redes sociais para poder dar aula. E estou bem animada. Eu espero que seja bem proveitoso, que todo mundo consiga entender, todo mundo consiga tirar as dúvidas que aparecerem aqui hoje. Vamos tirar todas as dúvidas. Todo mundo que tiver dúvida hoje eu vou responder aqui na live. E depois eu vou falar sobre o meu projeto propriamente dito, sobre qual é a minha proposta para a galera que está aí na internet querendo adquirir esse conhecimento, querendo aprender SAI facilmente, porque existe um passo a passo, existe um mecanismo, uma forma de você aprender SAI que é totalmente diferente do que você aprendeu na faculdade, do que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi SAI de um jeito que parecia mais uma tortura e infelizmente a maioria dos meus colegas também. Só que eu consegui ver a importância da SAI, eu consegui entender isso, eu consegui colocar isso na minha vida, eu consegui ensinar isso para outros profissionais, eu já consegui mudar serviços, adequar serviços de enfermagem aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente que aprende, a gente reconhece a importância da SAI, a gente sabe o valor da SAI, a gente vê como que a enfermagem consegue ser mais valorizada quando ela mostra valor, quando ela mostra conhecimento, organização, gestão. E esse é o nosso desafio, né, gente? Evoluir. Nós, enquanto profissionais, temos que evoluir, não podemos ficar estagnados. A galera que está chegando nova da faculdade, que está aí com a mente fresquinha, que está querendo entrar no mercado de trabalho bem, num cargo que vale a pena, que paga o piso salarial da enfermagem que a gente tanto briga. Essa é a hora, gente. Esse é o momento. A cada dia que passa, nós seremos mais cobrados sobre isso, sobre gestão, sobre ciência da enfermagem, sobre processos de enfermagem, formas de fazer registro que sejam mais operacionáveis, mais reais com a nossa realidade. Então, vamos tentar fazer isso e vamos conseguir. A gente sabe que existe uma forma muito mais fácil de aprender SAI e processos de enfermagem do que como se aprendeu na faculdade, né? A faculdade que devia nos preparar, nos transformar para sermos enfermeiros modelo, infelizmente ela não nos prepara, ela não nos coloca um modelo mental de cientista do cuidado, de gestor do cuidado. Mas é isso aí que a gente tem que fazer mesmo, é correr muito atrás, é estudar muito. Eu li muito, eu estudei muito, eu adoro gastar dinheiro com livro de SAI, eu leio muito e eu acabei adquirindo um conhecimento que me valorizou. Hoje eu sou valorizada enquanto enfermeira em todos os lugares onde eu trabalhei por eu ter um diferencial de gestão, por eu ter um diferencial à beira-leito, na coleta de dados, no levantamento de diagnósticos, nas prescrições. Eu trabalho com equipes que o enfermeiro nunca prescreveu cuidado.
E aí, quando eu chego com uma prescrição, os técnicos acham legal, eles gostam, eles acham que é uma boa ideia, eles se sentem mais bem supervisionados, com um cuidado mais coordenado. Eu tive essa experiência boa com as equipes de técnicos e auxiliares que eu trabalhei. Então, eu tenho prova de que isso funciona, de que isso dá certo sim. Mas, antes da gente começar a achar que é só aplicar SAI, que é só fazer SAI, que é só fazer processo de enfermagem, a gente precisa entender algumas coisas antes, né? A gente precisa ter um alicerce para isso. Não é simplesmente achar que vai pegar um livro, vai ler e vai colocar lá em prática. Porque o cenário da prática não é o cenário ideal que a gente aprende na faculdade, né? Aquele mundo de Sofia, onde vai ser tudo perfeito. Claro que não. Lá você tem as relações interpessoais influenciando, você tem o déficit de material, você tem precariedade de infraestrutura, precariedade de dimensionamento, os prontuários são totalmente inadequados. Então é uma realidade totalmente diferente daquela que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Então hoje eu vou estar aqui falando um pouco sobre isso. O que antecede a gente a conhecer SAI? Vou tentar falar o máximo de coisa que eu puder. Vou abrir um espaço para dúvidas, então escrevam nos comentários, coloquem suas dúvidas nos comentários. A galera que está assistindo ao vivo, a galera que vai assistir depois no gravado, vão colocando nos comentários as dúvidas que eu vou tirando essas dúvidas, ou via direct, ou colocando nos stories, ou tentando fazer feed, tá? Então vamos lá. Todo mundo me conhece, eu me chamo Angélica, né? Eu ganhei um apelido de Miss Sai, porque eu sempre que palestrava ou fazia treinamento nos hospitais aqui no estado do Rio, eu sempre carregava uma mala e eu gosto de andar arrumada, gosto de andar de salto alto. Eu acho que a nossa aparência, ela influencia muito naquilo que a gente quer passar, nossa aparência comunica. Então todas as vezes que eu ia palestrar, eu gostava de estar arrumada, de mostrar para os enfermeiros que a enfermagem não é só branco, que a enfermagem não é só dentro do hospital fazendo plantão. O enfermeiro pode palestrar, ele pode dar aula, ele pode montar cursos online, tem tantos cursos maravilhosos aí, né? Eu mesma já fiz cursos online de enfermagem. E aí, quando você chega com essa aparência, né, acaba que chama um pouco de atenção, porque o pessoal não está acostumado a ver enfermeiro arrumadinho, de salto alto. E aí eu andava de vestido e de saia, e aí eu carregava aquela malinha, né, de rodinha, e o pessoal acabou encarnando em mim, me colocando esse apelido de Miss Sai. Todo lugar que eu ia me chamavam de Miss Sai. E aí acabou que pegou esse apelido, né? Eu resolvi fazer esse Instagram para compartilhar conhecimento de SAI, processo de enfermagem, para transformar os enfermeiros, para que a gente possa evoluir junto. E aí eu coloquei Miss Sai nessa página do Instagram. E aí, gente, o que eu falei antes, né? Sobre como que a gente prepara um assoalho, um alicerce para poder falar de SAI, falar de processo de enfermagem, né? Eu vou, para não ficar falando processo de enfermagem toda hora, eu vou falar PE, beleza? Todo mundo já sabe que quando fala SAI, eu estou falando de sistematização da assistência de enfermagem. E quando eu falar PE, eu vou estar falando de processo de enfermagem, tá? E quando eu estiver falando de TE, eu vou estar falando de quê? Adivinha? Teoria de enfermagem, né? Então, essas siglas são as que eu vou usar sempre aqui. Quero que vocês já saibam do que se trata para não ficar boiando, tá bom? PE, processo de enfermagem, TE, teoria de enfermagem e SAI, que é o que todo mundo já sabe, tá? Eu vou ficar aqui em pé e vou pedir para vocês me dizerem se tá uma posição legal para eu estar conversando com vocês. Tá legal essa posição? Sarinha, tá legal aqui? Eu ficando aqui? Uhum. Então tá. Isso daqui é um slide que eu falo rapidamente sobre as boas práticas de enfermagem. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas hoje em dia existe um conceito que fala sobre a nova enfermagem, sobre como é que a enfermagem atua hoje. E a gente chama isso de boas práticas de enfermagem. E nessas boas práticas a gente sempre percebe que se fala de uma coisa, se fala de cuidado sistematizado para melhoria da qualidade de vida e saúde da população, com o uso de instrumentos e ferramentas de apoio clínico. Gente, quando eu falo isso, eu estou falando de SAI, estou falando de processos de enfermagem. E aqui embaixo, ó, a OMS, ela fala que as boas práticas na enfermagem, elas são uma técnica, uma metodologia que através de experiência e investigação
possui uma confiabilidade comprovada para chegar a um determinado resultado. Então, o que a enfermagem quer, gente? A gente quer alcançar muitos resultados, né? A gente pretende alcançar vários resultados: valorização da enfermagem, reconhecimento profissional, autonomia, né? Resultados esperados com relação aos nossos pacientes, a condição clínica dos nossos pacientes. Então, tudo isso a gente quer alcançar e a OMS confia na gente para isso. Olha que legal. Mas isso tem alguma coisa a ver com a SAI? Acabei de mostrar que tem, né, gente? Quando eu falo de alcançar resultados, quando eu falo de usar ferramentas, de evoluir a nossa condição, a nossa conduta clínica, eu estou falando de SAI e eu vou mostrar para vocês como é que isso tem a ver com a SAI. Tudo a ver com a SAI. Agora, nesse cenário aqui, né, o cenário que a gente tem hoje, tudo fica mais difícil. Não é aquela realidade que a gente aprende na faculdade, né? Aquele mundo de Sofia, aquele cenário perfeito, onde eu vou conseguir interagir bem com os meus técnicos, eu vou conseguir arranjar um emprego onde eu vou ser super valorizada, eu vou conseguir encontrar um lugar onde eu participe do round e eu seja ouvida, e eu vou ter um lugar para prescrever, eu vou ter tempo para prescrever, evoluir todos os meus pacientes. Não é essa a realidade, né? A realidade que a gente vive é essa daqui. É uma realidade de luta de valorização da enfermagem, uma enfermagem sobrecarregada, estressada, cansada, trabalhando em 2, 3, 4. Eu conheço colegas que conseguiram a façanha de trabalhar em 5 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então imagina, eu já consegui a façanha de trabalhar em 3. Não quero mais isso para minha vida, não consigo. Eu estava fatigada, fiquei com uma síndrome de burnout porque não aguentei. Então imagina os meus colegas trabalhando em 5 lugares, gente. Não tem condição disso. A nossa estratégia para poder conseguir isso daqui, ó, que a gente fala que enfermeiro não consegue juntar dinheiro, né? Enfermeiro não consegue ficar rico. Essa realidade aqui não é só que para quem consegue trabalhar em 2, 3, 4, 5 hospitais. Gente, não é isso, tá? A gente tem uma outra realidade, existe esperança para a enfermagem, existe esperança para a enfermagem. Cenário dos profissionais. Isso aqui ainda é um cenário, né? Um cenário caótico, de luta de enfermeiro com enfermeiro, não é verdade? De técnico com enfermeiro. Olha, eu vou falar para vocês, a maior parte de denúncias éticas que chegam nos nossos conselhos profissionais não são denúncias contra empresas, denúncias contra os hospitais, contra as diretorias, contra condições inadequadas de trabalho, sobre desacato, descaso com cuidado. Não é, gente. A maior parte das denúncias são de colegas contra colegas. São de técnicos contra enfermeiros, de enfermeiros contra enfermeiros, de auxiliares contra técnicos, sabe? E isso é uma coisa muito triste. Isso é um grande problema que a gente tem, ó. Isso aqui desvaloriza muito a gente. E esse cenário de cansaço, né, de fadiga, a gente sabe o quanto que a enfermagem luta para estudar, se esforça para se destacar, para fazer uma pós-graduação, para se valorizar, mas é muito difícil, né? A gente vive num modelo muito, ó, mecanicista, onde todo mundo acha que tem que fazer a mesma coisa. Enfermeiro tem que se formar, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer uma especialização, tem que arranjar um emprego. Todo mundo acha que esse é o único caminho que existe para a enfermagem, e não é verdade, né? A enfermagem fica tonta, fica zuretinha, fazendo um monte de coisa, né? Fica sobrecarregada, mas porque ainda não descobriu o caminho estratégico para a gente conseguir, num coletivo, transformar a enfermagem. Gente, qual é o maior desafio da enfermagem hoje? Essa é a minha pergunta. A maior pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é essa aqui. Essa aqui é a mais importante. Qual é o maior desafio da enfermagem hoje? Será que o maior desafio da enfermagem é esse aqui? Isso aqui é uma realidade na sua vida? Na sua profissão? Me fala aí. Quem assistiu essa aula, coloca nos comentários que eu quero saber se isso aqui é um cenário real da tua vida de enfermeiro, gente. Infelizmente, eu já vivenciei isso daqui na minha vida profissional. Essa condição de briga, de conflito, de até agressão física de um colega contra outro colega, infelizmente. Então isso aqui, para mim, é um grande desafio da enfermagem. Esse aqui é um outro desafio da enfermagem que, assim, é um dos maiores desafios, né?
como é que a sociedade enxerga o enfermeiro hoje. Nós temos esse queridíssimo, né, que já foi processado várias vezes por falar da enfermagem de forma pejorativa, de forma apelativa, de forma sexual, e ele é só uma representação de como que a sociedade nos enxerga, como que a sociedade ainda vê o enfermeiro. E aí eu quero te botar para refletir um pouco nisso. Será que é desse jeito que você está deixando transparecer a sua postura de enfermeiro? Será? Coloque aí nos comentários que eu quero ver. Essa realidade aqui é uma realidade que você tem na sua vida profissional? Você vê a enfermagem ser achovalhada, ser agredida, ser humilhada, envergonhada nos hospitais, nas portas de entrada das emergências, enquanto que outras profissões recebem aplausos, vão para capas de revista, né? Os profissionais que chegam lá passam 3 minutos com o paciente, vão embora, e a gente que fica lá 24 horas do lado dele, quando eles vão embora de alta, eles não dão nem um tchau, né? Nem um agradecimento. Quem é que passa por isso aqui? Acho que todos nós, né? Todos nós já passamos por isso, infelizmente. Mas esse desafio aqui, será que não é o maior desafio da enfermagem? Quando você para olhar o seu reflexo, como é que você se autoavalia sendo enfermeiro? Você se reconhece como gestor de cuidado? Você enxerga que você é o cara que é o que a sua equipe tem como líder? É o profissional que as outras categorias procuram você para discutir casos, para pedir opinião, sabe? Você se reconhece como uma pessoa bem-sucedida, como um enfermeiro bem-sucedido? Um cara resolutivo? Ou você é aquele enfermeiro que só reclama da chefia, que entra de costas no plantão, que já chega às 7h30 e está querendo ir embora às 6h? Esses daí são os enfermeiros do desafio, né? Esses daí são desafios da enfermagem. Seria bom que eles não existissem, para falar a verdade. Mas a gente que está aqui, né? Eu que estou aqui hoje dando essa aula para você, você que está aí assistindo essa aula, você é um cara que já é diferente. Você é um profissional capaz de olhar o seu reflexo e fazer uma autoavaliação. Saber como é que você está sendo enquanto enfermeiro. Você está colaborando com a sociedade realmente com o seu conhecimento de enfermeiro? Com as suas competências, com as suas habilidades? Esse é um desafio para a enfermagem, é um desafio para a gente enquanto enfermeiro. E eu sempre faço uma dinâmica nas aulas presenciais. Eu não vou conseguir fazer aqui com vocês, mas eu vou pensar numa forma de fazer essa dinâmica online. Esse é justamente o meu desafio para poder começar a dar essas aulas online. E aí, saber como se valorizar e como se valorizar é o que você tem que fazer quando você faz essa autoanálise. Quando você para fazer essa reflexão de como você tem vivido o seu ser enfermeiro, o estar enfermeiro, você precisa pensar nisso. É a estratégia que eu sugiro que você faça. Que você saiba como se valorizar. Você saiba se valorizar e como se valorizar. Essas relações que a gente tem hoje em dia, elas ainda estão presentes e vão estar presentes durante muito tempo no cenário que a gente tem hoje, né? Visto o modelo biomédico que a gente tem hoje inserido na saúde brasileira. Mas esse é um modelo que, a cada dia que passa, está caindo por terra. Esse cenário aqui é o cenário que a gente precisa acabar o mais rápido que a gente puder. Onde você tem um profissional, né, que acredita ser o único detentor do saber e todos os outros, inclusive a enfermagem, se submetendo, sendo permissiva, aceitando tudo passivamente. Esse é o cenário que tem que acabar, gente. Tem muitos lugares que isso aqui não existe mais, tá? Em muitos cenários a gente já tem uma enfermagem que integra junto com a equipe multiprofissional, que está ali, ó, junto com a equipe multi em prol do paciente, trabalhando a favor dele. E aí eu queria só lembrá-los que todas as profissões da área da saúde, elas utilizam um método científico, tá?
Lembra lá da faculdade, do método científico? Que você aprende a enxergar um problema, você aprende a pensar no que pode estar causando esse problema, e aí você vai intervir nesse problema, vai fazer alguma coisa para ver se ele melhora, você vai observar ele melhorando, e depois você vai chegar a uma conclusão, se o que você fez resultou em quê, né? No que resultou. Então, todos os profissionais fazem isso. O terapeuta ocupacional, os dentistas, os médicos, a enfermagem, os nutricionistas, a assistente social, o fisioterapeuta, o fono, todos têm que trabalhar usando o mesmo modelo científico, gente. Claro que é adaptado para uma profissão, né? Cada um adapta para a sua realidade profissional, mas todos utilizam este modelo científico, que para a gente é como o processo de investigação, o processo diagnóstico, o planejamento da assistência, a implementação e a avaliação. Isso aqui nada mais é do que o quê? Todo mundo sabe, né? Processo de enfermagem. São as 5 etapas do nosso processo de enfermagem. Se você não sabia disso, agora você fique sabendo. Não tem outra forma de você prestar assistência de enfermagem. Isso daqui é só para mostrar para vocês como é que todo mundo trabalha. E aqui é mostrando que quando a gente tem regulamentação da nossa profissão, quando a gente tem habilidades desenvolvidas, quando a gente tem um saber, um conhecimento, aí sim a gente consegue ter, ó, a tão sonhada autonomia profissional, tá? E o que é autonomia profissional, gente? É você ser capaz de trabalhar de forma autônoma, né? Tomando decisões acerca das suas condutas. Então você tem que ter, gente, legislação e normas. A enfermagem tem isso? Tem. A enfermagem tem legislação, tem normas, e a enfermagem precisa conhecer. Eu vou falar sobre algumas aqui, mas é importante que vocês entendam que sem conhecer a nossa legislação, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir mostrar o nosso valor, ter os nossos direitos adquiridos, saber os nossos deveres, principalmente, tá? A habilidade de liderança. É muito importante que a gente desenvolva essa habilidade, né? Porque nós somos gestores de uma equipe. Todo enfermeiro que trabalha, principalmente em nível hospitalar, vai ter uma equipe para gerenciar, né? Então, essa é um exemplo de habilidade que a gente tem que desenvolver, gostando ou não, querendo ou não. Se você é enfermeiro, você precisa desenvolver essas habilidades. E tem como fazer isso, tá? Eu trabalho isso com alguns enfermeiros e a gente precisa fazer isso, a enfermagem precisa disso. E o saber, né? Ter só saber técnico é o suficiente, gente? Só saber funcionar uma veia? Só saber passar o cateterismo? Só fazer uma sonda? Só administrar uma medicação intramuscular? É só isso que é o suficiente para a enfermagem? Para o enfermeiro? Não, não é, tá? O conhecimento técnico, ele é muito importante, mas ele não é o suficiente para você ser um bom enfermeiro, tá? O conhecimento científico é importante? É fundamental. Principalmente sobre SAI e PE, tá? Ético é importantíssimo. Infelizmente, o que a gente mais vê aí é conduta antiética, posturas antiéticas inadequadas. A gente peca muito nisso ainda, né? Colegas falando mal de colegas, equipes profissionais falando dos cuidados que prestou para o paciente, falando do paciente no corredor, e aí o familiar do paciente passa, escuta, e aí vai processo ético, vai denúncia lá para o conselho. Quando você fala de um profissional de forma pejorativa, processo ético, vai para o conselho de denúncia. Então, você tem que saber ter uma postura ética. Agora, só tem postura ética quem tem consciência da legislação. Porque quem tem consciência da legislação tem uma postura diferente. Então não adianta ter só um saber técnico, você também precisa ter um saber científico, ético e legal. Vale a pena a gente refletir um pouco sobre a enfermagem enquanto profissão, né? Nós somos uma profissão secular, gente. E ao longo da história já passamos por várias fases, tá? Essa é uma nova fase da enfermagem. É um novo momento que a enfermagem está vivendo. Você vê que nós estamos vivendo questões políticas importantíssimas. Estamos aí aprendendo a importância da política para a enfermagem. Olha que maravilha! Graças a Deus a gente está começando a entender o valor da política para a gente.
Então, esse é um momento diferenciado, porque o mercado de trabalho está demandando do enfermeiro, está com vaga, gente, ociosa para enfermagem. Você vê que todo dia você tem um monte de vaga aí para enfermeiro e essas vagas não são ocupadas, ou são ocupadas, mas são substituídas. Acontece um turnover muito grande, né? O turnover é troca de profissional, demissão e recontratação, mudança de equipe o tempo inteiro. Por quê? Porque os enfermeiros eles não estão se mostrando capazes de assumir um cargo. E nem estão conseguindo assumir o cargo e fazer diferente, fazer mais, ser um diferencial ali naquela instituição. E aí acaba sofrendo demissão e recontratação o tempo todo. Então vale a pena a gente entender esse momento, esse cenário. Nós temos oportunidades de trabalho dentro do mercado, nós temos oportunidade de mudar agora a nossa postura, a nossa forma de trabalhar. Nós estamos aí engajados politicamente. Se você ainda não está, procure informações sobre o PL do piso, procura os representantes políticos que lutam pela enfermagem, que brigam pela enfermagem. Esse ano, inclusive, gente, é um ano de eleição. Nós estamos aí numa luta, numa briga da enfermagem, para orientar a enfermagem, para explicar que a enfermagem vota em enfermagem. Nós temos que ter essa consciência, porque senão o cenário vai ficar mais difícil. Vamos, de repente, estar perdendo aí uma fase em que a gente poderia alcançar um patamar maior e vamos perder. Então, o que afinal de contas é SAI? Vamos entrar no nosso assunto principal? O que é SAI? SAI é mais do que só uma sigla, né? SAI é mais do que isso. Quando a gente fala de SAI, a gente tem aí 4 perguntinhas que eu sempre peço para os alunos ou para os profissionais nas palestras responderem, porque isso daqui tem muito a ver com SAI, muito mesmo. A forma como você vai começar a pensar, né? Qual o enfermeiro é capaz de listar problemas de um cliente sem antes ter levantado os seus dados. Isso aí é lá no início do processo de enfermagem, né? Se o enfermeiro identifica problema toda hora, a gente toda hora identifica problema, como é que a gente consegue identificar esses problemas? Você consegue identificar com facilidade e escrever esses problemas com facilidade? Porque essa é a nossa função, né? Nós somos resolvedores de problemas o tempo inteiro. O que a enfermagem mais faz? Apaga incêndio toda hora, né? Resolve o problema toda hora. E esse aqui é um exemplo disso, né? Como é que você lista o problema de um paciente se você não tem as informações dele? Qual o enfermeiro consegue chegar a um plano de cuidados sem ter diagnosticado necessidades ou respostas afetadas do cliente? É a mesma coisa. Eu já visitei muitos lugares onde o enfermeiro prescreve, tem lá escrito prescrição de enfermagem, mas quando eu vou falar com o enfermeiro, perguntar quais são os problemas que ele identificou no paciente para prescrever aquelas prescrições, que normalmente já são engessadas, né? Aquela folha impressa, escrito SAI lá em cima, né? E embaixo, na verdade, é uma prescrição, não tem nada a ver com a SAI propriamente dita, né? É um impresso de prescrição de enfermagem. A gente acaba percebendo isso. Os enfermeiros fazem daquela forma intuitiva do sempre foi feito assim. Quando tem prescrição, prescreve a mesma coisa sempre para todo mundo. E aí quando você pergunta para ele, por que você prescreveu isso? Quais são os problemas que o seu paciente tem? Ele não listou em lugar nenhum. Como a equipe de enfermagem executa ações que não foram traçadas e devidamente registradas? Como, gente? Como é que você, sendo um enfermeiro, sendo um líder de uma equipe, né, de cuidadores, como é que a tua equipe trabalha? Você tem que pensar nisso. Será que a sua ausência faria falta na gestão do cuidado do lugar onde você trabalha? Isso é uma coisa que você tem que refletir muito, porque se a sua equipe ela já chega no automatismo, fazendo os cuidados, fazendo tudo, sabe, sem nem precisar te perguntar nada, sem saber quem vai ficar com quem, sem saber como vai ser distribuído o cuidado dos leitos, como que vai ser feita a escala de trabalho ou a escala de serviço, sabe, se ninguém precisa de você, como será que você vai ter utilidade para essa instituição daqui a algum tempo? Se nem a sua equipe que você tem que liderar sente a sua falta. Sabe o que a gente tem passado hoje? A gente tem passado hoje por situações onde o enfermeiro ele ganha abaixo do piso, ele é secretário de outras profissões, ele não faz o papel dele de ser líder da equipe dele, os técnicos e os auxiliares
não procuram os enfermeiros para tirar dúvida ou para pedir orientação, procura outras categorias. E aí, gente, a gente vê esse cenário aí de desvalorização. Tem projetos de lei que briga para não ter nem mais a profissão de enfermeiro. E eu já vi isso, eu já li esse projeto. Olha o que passa na cabeça de algumas pessoas, né? O enfermeiro não precisa existir. Pode ser um curso politécnico, pode ser um técnico, mas com um conhecimento um pouquinho melhor. Não, o enfermeiro não precisa. Ele, quando não está aí, a equipe consegue exercer o cuidado, todo mundo consegue trabalhar sem a liderança do enfermeiro. Então, olha que contrassenso que nós estamos ainda, né? Estamos aí numa fase, num momento de transformação, de chance, de oportunidade de aparecer enquanto enfermagem e, ao mesmo tempo, estamos vivenciando lugares onde tem pessoas que não enxergam nem a importância do enfermeiro. Então, a gente precisa pensar nisso, né? A sua equipe executa ações traçadas por você, orientadas e guiadas por você? Como avaliar uma assistência que não se coletou indicadores clínicos, não se identificou problemas, não estruturou ações e não as realizou? Esse serviço de enfermagem está caótico, né? Ele não consegue nem prestar um cuidado ao cliente de forma planejada, de forma organizada. Não tem gestão nem nesse serviço, porque o enfermeiro não consegue coletar indicadores clínicos para mostrar a sua eficiência, mostrar o seu trabalho. Então a gente tem uma situação em muitos lugares que é grave, que é urgente, urge uma mudança, gente. O enfermeiro que assume uma casa de repouso, o enfermeiro que assume um home care, o enfermeiro que assume uma clínica médica, hospitais que fazem cirurgias, hospitais dia. Gente, a enfermagem tem que aparecer nesses lugares, pelo amor de Deus. A gente tem que começar a pensar no futuro da enfermagem, não pensar só na gente, enquanto profissional. Eu, Angélica, mãe, enfermeira, vou correr atrás do meu. A enfermagem que se lixe. Gente, essa é a pior forma de trabalhar, porque daqui a 10 anos você vai estar tendo mais dificuldade para encontrar uma oportunidade de trabalho. Você vai estar mais desvalorizado. E a gente precisa entender que a gente tem que mudar a nossa postura para que a enfermagem toda cresça no coletivo. Se todo enfermeiro começar a mudar a sua postura, cada um no lugar, a gente vai começar a mostrar o papel da enfermagem de verdade. Que é pensar nisso e em muito mais coisa. Então, só para ganho de conhecimento, né? Sistema é um conjunto de ações ou elementos que podem ser ações ou ideias concretas ou abstratas, tá? Mas de forma organizada. A assistência é o ato de ajudar, de fazer algo em prol, né? Vir ao auxílio. E enfermagem é a função de tratar pessoas, né? Doentes ou não, né? Com problemas de saúde ou não. Eu sou enfermeira obstetra e eu não cuido só de pessoas doentes. Eu adoro falar isso. Eu cuido de mulheres saudáveis, bebês saudáveis. Quando eles têm alguma comorbidade, a gente também faz o acompanhamento, faz os cuidados. Mas eu não trabalho, por exemplo, no CTI, não trabalho em emergência. Eu já ajudei a organizar serviços, a preparar serviços para uma assistência de enfermagem qualificada, científica, organizada. Mas eu nunca trabalhei no CTI, nunca trabalhei numa emergência. Para falar a verdade, eu já trabalhei sim, mas não fiquei muito tempo não. Então eu vou passar aqui um pouquinho para a gente poder ganhar tempo. O que eu quero mostrar para vocês? Muita gente acha que quando eu falo de SAI, que eu sempre falo de teorias de enfermagem, muita gente acha que eu estou falando coisas demais, que eu estou falando em excesso. Muita gente só fala de SAI quando fala de processo de enfermagem. E a gente tem que desconstruir um pouco isso, tá? A gente precisa entender que SAI, ela é processo de enfermagem, ela é impresso, ela é uso de taxonomia, ela é organização do serviço, desenvolvimento de protocolos, de regimentos, de manuais, e ela também é teoria de enfermagem. Porque nada que a enfermagem vai fazer enquanto assistência vai ser científico se não tiver a fundamentação, o alicerce de uma teoria. E aí eu sempre coloco essa brincadeira aqui porque eles falam muito que teoria é chato, né? Que teoria não é legal. E eu quero desconstruir isso, tá, gente? A gente precisa mudar
essa concepção de que teoria é chata, de que teoria é ruim. Teoria é a sua ciência, teoria é o seu conhecimento, teoria é o que vai fazer você enxergar o paciente de forma diferente, vai fazer você intervir de forma diferenciada, escrever de forma diferenciada, de forma holística, completa, realmente suprindo as necessidades daquele paciente. Se você não gosta de teoria, comece a mudar esse pensamento, tá? Eu te desafio aí, pegar aquele livro de teoria de enfermagem que está lá embaixo do criado mudo, que está lá guardado, cheio de poeira, escondido. Pega aquele livro e leia 10 páginas todos os dias. Vai ser difícil no início, você vai ter dificuldade, você não vai entender, mas aí eu te desafio a continuar. Te desafio a voltar um pouco naquilo que você não entendeu, sublinhar o que você achou mais importante, me perguntar, ir lá no direct, falar comigo, Angélica, eu li o livro tal, eu li sobre isso, não entendi, você consegue me explicar? Então, esse é um desafio que eu quero dar para vocês. E aí, para a gente passar para um momento de ação, eu queria convidar vocês a começar. Nada que você fizer vai realmente acontecer, vai ser bom para você, vai ser bom para a enfermagem, vai mudar o teu processo de trabalho se você continuar parada, do jeito que você fica, do jeito que você tá, sem estudar, sem pegar um livro, usando a internet, usando o Facebook, usando o Google, usando a internet só para ficar de bate-papo na hora do plantão. Então, esse aqui, gente, é o desafio para a gente começar a mudar, para a gente começar a transformar, para a gente começar a ser a enfermagem que nós queremos ter. Temos que, começar. Eu achei linda essa imagem desse caminhar, desse início de caminhada, e essa frase falando, não espere pela coragem, ela nos encontra caminhando. Então, assim, seu pensamento enquanto enfermeiro só vai mudar se você começar a fazer alguma coisa, se você começar a abrir um livro, se você começar a querer adquirir conhecimento, a querer entender e a querer praticar aquilo na tua realidade. Ah, Angélica, mas a minha realidade é impraticável. É impossível. Ninguém consegue sistematizar nada no hospital onde eu trabalho. Vou falar para você. Se você estudar, se você adquirir o conhecimento certo, você pode ser aquele que vai ser o transformador, o grande agente de mudança no lugar onde você trabalha. Mas precisa começar. E aí eu sempre coloco esse texto, um texto de reflexão. Quem quiser anota. Eu não vou ler esse texto agora para vocês por causa do tempo da live. Mas esse texto se chama Um Meio ou Uma Desculpa. É um texto muito legal para a gente poder desconstruir aquela situação que muitas vezes a gente está, né? De estar parada, de estar sem fazer nada, de estar bloqueada. E ver as pessoas crescendo, ver as pessoas evoluindo, ver as pessoas conquistando coisas e você está ali sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, trabalhando da mesma forma. E aí quando você olha para aquilo que você está fazendo, você não gosta. Mas por que será que você está assim? Por que será? Será que você está se esforçando o suficiente para ter um resultado diferente? Então, esse texto fala um pouco sobre isso. Se você quer resultados, você tem que fazer diferente. Diferente da maioria e diferente daquilo que você está fazendo. E aí, gente, a importância de um líder para começar uma mudança é fundamental. Às vezes você acha que o seu lugar de trabalho é um lugar desorganizado, com uma equipe desorganizada, cheia de inimizade, cheia de problema interpessoal, cheia de apagação de incêndio, problema. Gente, você pode ser a pessoa que vai dar o norte para essa equipe. Você pode ser o gestor que vai dar suporte para a sua equipe, que vai aprender a proteger a sua equipe, que vai criar mecanismos e formas de operacionalizar o serviço de enfermagem. Você, vai ser o grande guia, porque esse é o nosso desafio, esse é o papel do enfermeiro. E aí vale a pena a gente falar um pouco sobre como que começa isso, né? O que a gente vai pensar da enfermagem? Então, quando a gente vai há um tempinho para trás, a gente começa a perceber que a enfermagem, ela sempre mudou. Ela sempre foi se transformando. Ela vem num processo de desenvolvimento e de crescimento desde lá da década de 40, da década de 50. E existem ações da enfermagem enquanto ciência, gente, desde essa época, tá? Você tem enfermeiras norte-americanas, a ANA, que é a Associação de Enfermeiras Norte-Americanas, que já está aí produzindo o livro da Ananda, o livro do Nick, o livro do Nock. E já tem
mais de 10 edições, trocentas edições de livros. Eu me formei em 2008. 2008 que eu me formei. Antes de eu me formar, eu já tinha o livro da Nanda. Então olha isso, já tem mais de 10 anos que eu estudo isso, que eu falo sobre esse assunto. E esse assunto não era um assunto novo nem na época em que eu fazia faculdade, que já tem mais de 10 anos atrás. Esse assunto já existe na enfermagem desde a década de 50, que se fala sobre a ciência da enfermagem, sobre formas científicas de atuação. E para o desenvolvimento da profissão, a gente precisa dessas três coisas, desses três alicerces: prática, pesquisa e teoria. Eu não vou conseguir, gente, trabalhar, evoluir, não vou conseguir desenvolver a enfermagem enquanto profissão se eu não tiver aplicabilidade de teoria, tá? Na prática, e ajudando a pesquisa, ajudando a enfermagem a se conhecer, a estudar e a evoluir. Se eu não tiver essas três ações andando ao mesmo tempo, a enfermagem vai ficar parada. Lá na universidade, você tem 1 milhão de artigos científicos, um monte de gente fazendo doutorado, um monte de gente fazendo mestrado, um monte de gente estudando, publicando artigo, pererê, pão duro. Aí quando você vai na nossa prática, na nossa realidade, cadê o conhecimento dos doutores? Cadê o conhecimento dos mestres? A gente não vê isso, a gente precisa ver. Então a gente tem esse conhecimento da pesquisa, mas a gente ainda vê muito pouco disso na nossa prática, né? Lá na ponta de verdade. A aplicação de teorias de enfermagem também, a gente infelizmente ainda vê muito pouco, tá? E a prática é o que a gente sempre vê, né? Que é o que a gente mais faz. E a gente tem que lembrar sempre que o uso do pensamento crítico, que todo mundo acha que é uma coisa assim super difícil, super complexa, tá? Tem cursos para falar sobre o pensamento crítico do enfermeiro. Gente, o pensamento crítico nada mais é do que o enfermeiro pensar, do que o enfermeiro parar, observar alguma coisa, analisar, refletir, intervir e depois avaliar. Esse é um processo que faz parte da gente. A gente, enquanto enfermeiro, faz análise. A gente analisa processos o tempo inteiro. Processos de gestão, processos de trabalho, processos pessoais, de relações interpessoais com a equipe, processos assistenciais com os nossos pacientes. Então a gente pensa o tempo inteiro. Pensar criticamente, gente, é você pensar de forma científica. É você pensar dentro de um caminho certo que você tem que fazer. Vou terminar aqui a live falando da nossa queridíssima, da nossa maravilhosa prepulsora da enfermagem, a minha cientista querida Florence Nightingale, que ela é a prova real de como que a atuação da enfermagem ela pode transformar qualquer cenário. Se o seu cenário é caótico, esse aqui era pior do que o seu. Eu tenho certeza disso. Tem gente que fala que no meu hospital não dá para fazer SAI, no meu hospital não dá para fazer processo de enfermagem, não dá para escrever em prontuário, não dá para organizar nada. Eu vou falar para você um negócio. Se Florence Nightingale transformou isso aqui nisso aqui, nós somos capazes de melhorar um pouquinho, né? O nosso ambiente de trabalho, o nosso serviço de enfermagem. Você que é RT, você que é coordenador, né? Você que é gerente, você tem que começar a pensar nisso aqui, tá? Se lá nas décadas passadas, no século passado, né? Em 1800 e pouco, poxa, uma enfermeira conseguiu diminuir o índice de mortalidade, gente, de 42% para 2,2%. Como é que você não vai conseguir melhorar o seu ambiente de trabalho, planejar o seu cuidado? Você tá com esse cenário aqui? Quem tiver esse cenário aí onde trabalha, você me fala, que eu quero saber onde é que é. Pode ser no norte, nordeste, pode ser aqui no sudeste, aqui no Rio de Janeiro. Se você tiver um cenário pior do que esse aqui de Florence, você me coloca nos comentários. Me manda um direct, porque eu preciso saber que lugar é esse. A gente tem que intervir aí. Eu nem trabalhar aí trabalho, mas eu vou intervir aí, tá? O que eu quero que vocês imaginem. Será que ela conseguiu fazer isso sentada numa cadeira, gente, sem fazer nada? À toa, esperando passar o plantão? Depois do almoço, ela ficou com a perninha pro alto lá, conversando com os amiguinhos lá fora? Eu acho que não foi assim, né? Eu acho que Florence deve ter ralado um pouquinho, deve ter se esforçado um pouquinho. Então, assim, a gente precisa entender que a gente também precisa se esforçar.
se eu quero conquistar um espaço no mercado de trabalho, se eu quero ter minha autonomia, se eu quero ter reconhecimento, eu preciso me esforçar um pouco, né, gente? Porque a verdade é que nada vem de graça. Não vai vir pra mim, não vai vir pra você e não vai vir pra enfermagem, né? Então, assim, eu vou parar aqui na reflexão de Florence. Quem acha que o que Florence fez foi fácil, escreve aí. Quem acha que foi difícil, escreve aí também. Eu acho que foi muito difícil que ela conseguiu fazer, mas ela fez, né? E é por isso que hoje ela tem esse reconhecimento maravilhoso, não só dentro da enfermagem, mas também para outras profissões. Ela é estudada em outras faculdades, em estatística. Ela é uma das prepulsoras da estatística, gente. Ela era uma grande pesquisadora, uma grande coletadora de dados, uma grande analítica de dados. E isso fez um diferencial para a enfermagem e a gente também consegue fazer esse diferencial. Eu tenho certeza disso. Eu já consegui fazer. Eu tenho certeza que se cada um se esforçar um pouco, adquirindo conhecimento útil sobre SAI e processo de enfermagem, a gente também vai conseguir. Tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada para quem ficou na live, ó. Meu carinho, meus sinceros agradecimentos para a galera que ficou na live e para o pessoal que vai assistir a live também. Eu espero vocês, fiquem ligados aí, que eu vou estar falando para vocês qual vai ser os próximos dias da live. E também vou falar nos próximos dias da surpresa que eu tô preparando para a galera aí desse curso online, de como que vai ser, o que eu tô preparando, o que eu quero fazer. E eu espero que todo mundo goste bastante, tá? Muito obrigada, gente. Vou lá. Tchau, tchau.